Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa formação geral básica. Eu me chamo Jamaica Kelly, sou professora de Geografia e a nossa aula de hoje tem como tema a África no contexto da geopolítica mundial. Então, pessoal, só para lembrar vocês, essa aula é da primeira série, quarto bimestre. E aí, vamos dar início à nossa aula? Bem, eu já quero apresentar para vocês o continente africano. Então, quando falamos da África, estamos falando do continente africano, conforme mostra aí a imagem 1. Então, prestem bastante atenção nesse continente, na localização, tá, da África. E quais são as principais características quando falamos aí do continente africano? Vejam só, o território africano, ele é limitado ao norte pelo Mar Mediterrâneo, a oeste pelo Oceano Atlântico. Já a leste, ele é delimitado aí pelo Mar Vermelho e também pelo Oceano Índico. Ou seja, se a gente observar essa imagem aqui, pessoal, o continente africano, ele é um lugar estratégico. O que eu estou querendo dizer com isso? Ele possibilita aí o contato com inúmeras outras regiões do planeta, com inúmeras outras regiões do globo terrestre. Então, a África, ela tem aí uma grande importância devido à sua localização e também todas as suas riquezas, que é justamente um pouco do que a gente vai conhecer aí na aula de hoje. Então, essa é a localização do continente africano. Aqui a gente percebe algumas características já, alguns aspectos naturais. Vejam só a imagem. A gente consegue observar, por exemplo, o deserto do Saara. Essa parte mais clara aqui no mapa, que eu vou até identificar para vocês com a caneta, ó, corresponde ao chamado deserto do Saara. A tonalidade mais esverdeada é justamente onde nós temos aí o desenvolvimento de uma floresta tropical que é até muito semelhante com a nossa floresta amazônica. E nós temos aí as outras regiões também mais áridas, logo aqui na parte sul da África. Então, esse é o continente africano e a sua localização. Agora, vamos entender um pouco sobre a partilha da África. Logo, nós vamos falar do processo de colonização, ou seja, como que a África foi colonizada. Essa imagem, ela retrata muito a partilha da África. O que essa imagem nos mostra? Pessoal, prestem bastante atenção que essa imagem, ela já foi inclusive tema de concursos, ela já foi tema aí de vestibulares, então várias avaliações já utilizaram essa imagem. Logo, ela é uma imagem aí muito compartilhada, muito visualizada. Aqui na imagem, ela mostra o seguinte, mostra aquele continente africano que eu mostrei para vocês, né? Todo aquele formato, África, e essa África, ela está dividida em várias partes, consegue observar? Ó? Ela está fracionada em vários pedacinhos. E aqui, próximo à imagem, nós temos várias facas, observem aí. E cada uma dessas facas diz respeito a um país. Então, nós temos aqui, ó, representando Portugal, a Bélgica, a Alemanha, Espanha. Desse lado nós temos a Itália, a Holanda, a Inglaterra e até mesmo a França. Professor, o que essa imagem então nos mostra? Essa imagem, ela está basicamente dizendo o seguinte, a África ali, ela foi cortada em várias partes e dividida entre vários países. Países esses que são pertencentes principalmente ao continente europeu e que fazem parte hoje da chamada União Europeia. Então, conseguem visualizar essa partilha da África? Mas e aí eu pergunto para você que está assistindo de casa, será que essa partilha foi algo amigável? Como é que se divide algo que tecnicamente já tem dono? Sim, porque a África tem um povo nativo daquela região. Então, logo, dividiram aí algo que possivelmente, né, aliás, que visivelmente já pertencia aí aos povos originários do local. Então, percebam aí vários países dividindo o continente africano. Então, essa imagem, ela fala muito mais que 1000 palavras.
Isso é o que a gente chama de partilha da África. Agora eu vou explicar um pouquinho para vocês como que se deu essa partilha, como que ocorreu essa divisão do continente africano. Vamos ao texto. É por esse motivo, entre tantos outros, que a África foi constantemente dividida e ocupada por quem? Como eu já falei anteriormente, pelas potências europeias, principalmente a partir do século XV. Nessa época, milhões de africanos foram subjugados por essas potências que mantiveram aí a exploração dos recursos naturais dessa região, mesmo após o fim da escravidão. Então, nós temos um contexto histórico aqui, que faz parte principalmente, que deu início aí, principalmente durante o século XV, e nós temos um personagem muito importante, que é Portugal. Só para lembrar vocês, pessoal, nessa época, Portugal estava presente nessa partilha aí do continente africano. Inclusive, Portugal foi justamente o país que colonizou o nosso país, que colonizou o Brasil. E dentro desse período, dentro desse contexto histórico, a gente sabe muito bem que a partir aí do século XVI, recebemos aqui no nosso país a imigração africana. Lembrando que a imigração africana, ela foi uma imigração forçada, ou seja, os escravos, eles foram obrigados a vir para o Brasil, trabalharem aí, principalmente na colheita, né, na produção da cana-de-açúcar. Então, a história da África, ela também conta um pouco aí da história do nosso país, certo? Então, ficou entendido aqui sobre a partilha da África, as grandes potências europeias que participaram aí desse processo que a gente vai chamar aí de colonização também, e principalmente destacar aqui a população desse continente que foi subjugada e escravizada, ok? Agora vamos falar um pouco aqui, eu quero que vocês visualizem aí junto comigo, hoje, alguns dos países que pertence ao continente africano e que pode ser aí de conhecimento de vocês que estão assistindo agora. Então, aqui no mapa, de modo geral, a gente consegue identificar alguns países. Olha só, Etiópia, aqui nós temos o Sudão do Sul, ó, a Etiópia aqui em cima que eu acabei de mencionar. Nós temos também países bem conhecidos, inclusive aqui no Brasil, como a Uganda. Temos o Quênia, a Tanzânia aqui, ó. Nós temos também a Somália e aqui a República Federativa do Congo. Então, são países bem conhecidos, como eu falei anteriormente. E nós vamos conhecer um pouco mais da África também. Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre as consequências da dominação, as consequências dessa dominação europeia nesse continente. Vejam só. As consequências dessa dominação persistem até hoje nas diversas guerras civis, causadas aí principalmente pelas rivalidades étnicas entre populações de países cujas fronteiras foram criadas artificialmente pelas nações europeias aí durante o século XIX. Então, a gente viu o continente africano, a gente viu a África como um todo. Depois eu mostrei para vocês o que foi a partilha da África. Depois eu mostrei para vocês, agora anteriormente, um mapa do que seria aí a divisão de alguns importantes países desse continente. Então, pessoal, vejam só. O que eu estou querendo falar agora? Que quando a África, quando o continente, ele foi propriamente aí dividido pelas potências europeias, o que acontece é que essas potências, elas não consideraram algumas características importantes. Mas que características são essas? Aqui, ó, quando fala que não levou em consideração aí a rivalidade étnica, ou seja, vários povos eram rivais entre si. Então, a fronteira, ela não dividiu de forma correta justamente essas etnias. Logo, vários países
acabaram ali tendo vários problemas, inclusive guerras civis, ligadas a essa questão étnica, ligada a essa disputa entre vários povos. Por quê? Porque o limite daquele local, ele não foi respeitado de acordo com as características étnicas. Então, vejam só, o problema da África hoje, ele é um problema muito intenso e muito discutido, principalmente por causa de questões históricas que eu acabei de falar para vocês e que vem aí de um passado colonial, que vem aí de um passado de exploração pelas potências europeias. Então, só para relembrar vocês o que eu acabei de falar, vamos lá no texto. Olha só o que está destacado. As guerras civis são causadas aí pelas rivalidades étnicas entre populações de países cujas fronteiras foram criadas artificialmente por essas nações que exploraram aí o continente desde o século XV. Então, o século XIX ele veio justamente para dividir esses países, tá? Criar essas fronteiras entre esses países, algumas que eu acabei de mostrar para vocês, e daí vem todo o problema da África, quando a gente fala principalmente em guerras civis. E a imagem mostra uma questão da África bem discutida, que é a precariedade. A precariedade na infraestrutura, na alimentação das pessoas, na falta de recursos, entre outros problemas existentes nesse continente, ok? Bom, agora, nós vamos falar um pouco aqui sobre o relatório. Sim, nós temos um relatório chamado de African Economic Outlook. Eu acho que é assim que se pronuncia, desculpe se eu errei aí no inglês. O que isso quer dizer? É um relatório que fala da visão econômica sobre a África. Ele foi publicado em 2007, eu vou até destacar aqui esse ano, ó. Ele foi publicado em 2007 pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que nada mais é do que a OCDE. Bem, aqui o relatório sobre a África, criado pela OCDE, dizia o seguinte: o continente deverá experimentar um crescimento econômico regular nos próximos anos. Então, o relatório sobre a África dizia basicamente isso, ó, lá em 2007, o continente vai experimentar um crescimento econômico aí considerável nos próximos anos. Contudo, pessoal, quando a gente fala da atualidade, no relatório já emitido mais atual, aqui em 2023, vejam só, o African Economic Outlook registrou o quê? Registrou um recuo de 1 ponto percentual no PIB do continente. Isso devido principalmente à pandemia da Covid-19, que de certa forma impactou várias potências e vários países no mundo inteiro. E ele diz o seguinte: mas o continente tende a recuperar seus índices de crescimento, no entanto, tal situação não atingirá igualmente todos os países. Então, quando falamos do continente africano, quando falamos desse relatório aqui muito debatido, e que foi feito em 2007 e o mais atual em 2023, ele diz o seguinte, ó, tivemos aí um recuo do PIB, tivemos um recuo da economia, assim como vários países do mundo por conta da Covid-19, contudo, o continente ele pode apresentar aí um crescimento econômico, mas aí vem o porém. Não vai ser em todos os países, ou seja, esse crescimento ele não vai ser de forma igualitária para todos os países pertencentes a esse continente. E isso se dá principalmente, pessoal, por conta da rivalidade, por conta das guerras civis que existem hoje no continente africano e é presente em vários países desse continente, ok? Bem, agora vamos falar de países aí, países africanos, como a África do Sul, que tem um crescimento econômico considerável, que vem apresentando esse crescimento com base no relatório da OCDE. O relatório esse da OCDE considera que o desenvolvimento para alguns países africanos é realmente positivo, como é o caso aí da África do Sul e alguns países também do norte, tá? Aí olha só a imagem que nós temos, uma imagem surreal,
tá, pessoal? Aqui nós percebemos, então, todo um crescimento econômico, percebemos indústrias, percebemos aí, por exemplo, uma bela de uma infraestrutura, percebemos acessos a vários serviços. Então, essa imagem mostra justamente o que esse relatório apresenta em relação a alguns países que vão ter um crescimento aí considerável dentro do continente africano, ok? Bom, além disso, a União Africana, que é a UA, também conhecida como a UA, e também os blocos econômicos regionais, como o CDAO e o SDC, buscam fortalecer a integração política e econômica do continente. Então, esses blocos econômicos, tanto a União Africana como a CDAO e o SADC, posso assim dizer, eles promovem aí soluções para os problemas do continente, tá? Por exemplo, vamos citar aqui um deles, a criação da Zona de Livre Comércio Continental Africana, que é a AFCFTA. É um passo importante nesse sentido, podendo transformar a África em uma das maiores áreas de livre comércio do mundo. E só para lembrar vocês, quando eu mostrei lá no início da aula a localização do continente africano, ele pode muito bem propiciar tudo isso. O continente africano, ele é acessível aos vários outros continentes. Então, quando falamos aí do continente americano, da Europa e toda a proximidade, e até mesmo da Ásia também. Tudo isso facilitaria a questão aí, o desenvolvimento desse comércio, assim como a proposta, né, desse bloco econômico, que é a criação dessa zona aí de livre comércio continental africana. Bem, contudo, né, nem tudo são flores, desafios persistem. Quais são os desafios, professora? Instabilidade política, principalmente em regiões como o Sahel e também o Sudão, presença de grupos extremistas, a desigualdade social, a pobreza e impactos aí das mudanças climáticas. A gente visualizou o continente africano e a gente percebeu a dimensão do deserto do Saara, logo na primeira imagem que eu mostrei para vocês. Então, é um desafio muito grande quando a gente fala de crescimento econômico. A região tem um vasto deserto. Então, vencer isso é algo muito difícil quando a gente fala de crescimento econômico, pessoal, porque a gente está vendo aí as mudanças climáticas e os impactos que elas causam diretamente nos países, ok? Bem, ainda assim, o continente africano é visto como o continente do futuro, com uma população jovem. Como mostra as pirâmides etárias do continente africano, vários países apresentam essa característica, que é justamente, né, de ser uma população jovem, tem uma população jovem em sua maioria, um vasto potencial energético e também um vasto potencial agrícola em algumas regiões, e está passando hoje por uma crescente urbanização. O que é a urbanização? Só para lembrar aqui na geografia, é justamente o crescimento das cidades, e é o que a imagem ela mostra um pouquinho. As cidades africanas, muitas cidades aí estão a todo crescimento, ok? Bom, agora vamos treinar o nosso conteúdo de hoje, o nosso objeto de conhecimento, com uma questão que eu trouxe aqui para vocês. Questão na tela da nossa atividade e diz o seguinte: entre os principais desafios enfrentados pela África no contexto geopolítico atual, podemos destacar. O tema da nossa aula era basicamente o quê? Justamente a África no contexto da geopolítica mundial. E dentro desse contexto da geopolítica mundial, o que a gente viu como desafio no continente africano? Vou até destacar aqui. Quais seriam os principais desafios aí para o crescimento do continente africano? Opção A: redução da população jovem e crescimento industrial acelerado. Alternativa B: instabilidade política, desigualdade social e dependência econômica. Alternativa C: expansão do bem-estar social e pleno emprego urbano. Alternativa D: fortalecimento militar e domínio tecnológico sobre o Ocidente. Alternativa E:
isolamento político e ausência de recursos estratégicos. Pessoal, a questão está muito fácil. Vejam só, os desafios enfrentados pela África hoje, no contexto da geopolítica atual e mundial, é alternativa B. Instabilidade política, desigualdade social e principalmente a dependência econômica que o continente tem hoje, quando a gente fala justamente daquela questão que eu expliquei, que foi a partilha da África. Então, gabarito, a alternativa B é a nossa resposta correta, ok? Espero que vocês tenham acertado. Bem, resumindo a nossa aula, aprendemos aí um pouco sobre o continente africano. Que mais? Em síntese, a África ocupa um papel central na nova ordem multipolar. O continente deixou de ser apenas um espaço de disputa colonial e se tornou aí atuativo na geopolítica global, buscando autonomia e protagonismo em meio às novas dinâmicas econômicas e estratégicas do século XXI. Então, esses são os desafios. A África, ela tem crescido, como tem mostrado aí o relatório econômico sobre o continente africano, e vários desafios estão lançados. E, basicamente, foi essa a nossa aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. Quero deixar registrado aqui as nossas referências e espero vocês na nossa próxima aula. Até mais!